Se é necessário aceitar Jesus, tem que haver a pregação sobre Jesus. A salvação é o trabalho de um, como eu disse. Esse um é Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da salvação. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E em nenhum outro há salvação. Então a salvação é a partir de Jesus Cristo. Eu entendo que alguns irmãos pensem que, como a pessoa não conheceu Jesus, então há meio que uma folga nesse sentido para que essa pessoa seja salva de alguma forma. Mas a ignorância não salva. A ignorância não salva. Uma pessoa pode ser sincera o quanto for. E se ela estiver enganada, ela está sinceramente enganada. E ela vai sinceramente para o inferno. Porque a sinceridade não salva e a ignorância não salva. Porque se a ignorância salvasse, Fábio, era mais fácil Jesus ter chamado os 12 e ter dito assim, não conta para ninguém. Porque se ninguém souber, eles serão inocentes. Porque se eles não sabem, eles são ignorantes, então eu vou ter que salvá-los por causa da ignorância. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse, sai e conta para todo mundo esse evangelho. Ou seja, isso aí está na conta da igreja, isso é problema nosso. Alguém morreu sem ouvir falar de Jesus, isso é um problema nosso. A igreja tem que assumir essa fatura. Esse boleto é pesado e a igreja tem que assumir. Porque o nosso chamado é para os confins da terra. E nossa ordem, a ordem que nós recebemos do nosso general, é pregar o evangelho a toda criatura. Agora, depois que eu li o Dr. Don Richardson no Fator Melquisedeque, não sei se você já leu. Esse ainda não. Esse livro redefiniu no mundo como a igreja enxerga povos não alcançados, vale a pena. Aí eu entendo que haverá como é que eu vou dizer? Jesus disse assim, para quem mais é dado, mais é cobrado. Né? No juízo, mais será cobrado. Ou seja, há uma diferença, então, nesse juízo sobre isso. Isso é um fato. Parece que cada um será julgado conforme a quantidade de revelação que recebeu sobre Deus. Entende? Então, pode ser que Deus salve alguém que essa pessoa não se batizou nas águas? Sim, porque o ladrão na cruz não se batizou. Pode ser que essa pessoa não tenha conhecimento sobre trindade? Sim, porque não tem que ter um diploma teológico para ser salvo. Você não entra no céu passando numa prova, tipo no Enem, você tem que tirar 7, senão você não entra. Não é isso. Mas parece que cada um vai ser julgado baseado na quantidade de revelação que recebeu. E a igreja coopera com Deus, levando esse evangelho a toda criatura. Mas aí fica complicado se é só em Jesus que há a salvação, se é só aceitando a graça através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Nós compreendermos, por exemplo, hoje no mundo nós temos os países na janela 10x40 e pode ser que há muitas pessoas, na época eu tinha feito uma pesquisa, havia 2 bilhões de pessoas no mundo que não tinham ouvido ainda sobre Jesus. Essas pessoas que não ouviram sobre Jesus e morreram, Deus as julgará e as condenará pelo fato delas não terem aceitado a Jesus? O céu tem uma porta só. E Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Entende? Como eu disse, eu entendo que as pessoas serão julgadas baseado na quantidade de revelação que receberam. Né? Não é uma prova teológica. Se você não falar da imortalidade da alma, você não é salvo. A alma mortal é imortal. A trindade, isso ou aquilo. A palavra trinitas, não sei o que. Não é. Mas eu, por exemplo, não sei se o pessoal der uma pesquisa aí rápida, vocês vão ver, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento no mundo muçulmano, que está dentro da janela 1040. As pessoas estão tendo sonhos com Jesus, sem mesmo saber que é Jesus. Porque dentro do islamismo, Jesus tem outro nome, ele se chama Issa. Então a pessoa tem um sonho e Jesus se apresenta lá como Issa para ele. Isso está pegando fogo no mundo muçulmano. A pessoa tem sonho nativo, ninguém evangelizou ela. E Jesus aparece para ele no sonho e fala para ele pesquisar sobre a fé cristã, sobre a Bíblia, comprar uma Bíblia, baixar uma Bíblia. E o cara começa a ler e começa a ter encontros. Tem uma série chamado alguma coisa como Muito Mais Que um Sonho, Muito Além de um Sonho, não lembro agora, onde conta algumas histórias reais de pessoas vivas, pessoas de agora, pessoas que existem agora. Uma ou duas delas eu conheci pessoalmente, no mundo muçulmano, que estão tendo encontros de salvação com Jesus. Então,
Eu disse no começo que o cristianismo, quem salva é um salvador pessoal. Ele é uma pessoa, ele salva o que ele quiser. Ele salva o que ele quiser, óbvio. Ele é o salvador. Agora, as diretrizes estão dentro da Bíblia Sagrada, entende? Então, eu não posso salvar ou declarar como salvo uma pessoa que eu não sei. O Salvador é Cristo, cara. O Salvador é Cristo. Então, óbvio que muitas pessoas se perderão. A falta de conhecimento, a ignorância, enfim. Por isso a igreja tem papel aí de buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a ideia de Jesus. Quando na casa de Zaqueu, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa tarefa, a extensão dessa tarefa é a igreja, é o trabalho da igreja. Então, as pessoas que não estão sendo salvas, não estão aceitando a Jesus e, consequentemente, serão julgadas e condenadas, isso por irresponsabilidade da igreja de não alcançá-las? Também, mas, por exemplo, você diz assim, 2 bilhões de pessoas. Eu duvido sempre de estatísticas, tá? Eu não sou o cara eu não acredito nas estatísticas, porque nunca é verdade, nunca é exato. Pode ser um número aproximado e tal. Mas, por exemplo, nós temos no mundo 2 bilhões de cristãos. Aí entra dentro desses cristãos aí, católico, evangélico, protestante, seitas, adventista, EJ, espírita, porque eles se declaram cristãos. Sim. Então tem 2 bilhões. E tem 2 bilhões de muçulmanos. Entendeu? Então, dentro dessa conta, você tem mais da metade do planeta. Você está entendendo? Agora, eu não acho que o islâmico ele é um cara que não conhece, porque é a história, né, bicho? Da onde vem o Islã? O Islã vem do século VI. O Islã é produto do judaísmo e do cristianismo, no sentido de que o Mohammed, o Maomé, a gente chama aqui no Brasil Maomé, né? O Maomé, ele tentou ser judeu, ele tentou ser cristão, ou seja, e eles declaram como escrituras a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, nesse momento, esses 2 bilhões aí são indesculpáveis, porque se eles têm a Bíblia, ou pelo menos a menção da Bíblia nas escrituras que eles julgam ser corretas, agora eles que lutem para conhecer a história verdadeira, entende? Eu não estou dizendo que todo islâmico, então, tem que fazer um curso, não era sobre curso, é sobre conhecer a história, mas nós somos um povo que também não conhece a nossa própria história, e desconhecer a própria história é o caminho mais curto para repetir os mesmos erros da história ou para se tornar vítima daquilo que as pessoas falam do que foi a história. Isso acontece o tempo todo no nosso meio. Então, eu acredito que é a tarefa da igreja, sim, mas também acredito que o Salvador é uma pessoa, e se ele é uma pessoa, não tem como eu diagnosticar quem é salvo e quem não é salvo. Ele salva quem ele quiser.